Para quem não me conhece, meu nome é Laila, eu sou estudante de engenharia, mas um dia eu já sonhei em fazer medicina. E nessa época eu acabei fazendo a prova do CIEL na esperança de estudar na Argentina. Bom, hoje eu tô no Brasil, porque a vida dá muitas cambalhotas, mas eu tive uma experiência bem legal com esse sistema de aprendizado, com esse sistema para tirar a certificação, e hoje eu vim aqui trazer para vocês um pouquinho do que eu passei, para que vocês, quando chegar a vez de vocês tenham um suporte um pouco melhor, um pouco mais de segurança, e quem sabe isso ajude um pouquinho vocês com a sua ansiedade e etc. Então hoje a gente vai falar sobre como funciona o CIEL remoto. Na verdade eu vou falar a partir da experiência que eu tenho com o CIEL remoto e também me baseando nas regras diretamente do site do CIEL. Antes de você fazer essa prova, a primeira coisa que eu aconselho é que você realmente leia todas as instruções. Se você planeja fazer o CIEL remoto, saiba que muita coisa depende de você. Quando a gente vai para uma prova presencial, a gente tem ali, né, o instrutor, vai ter uma pessoa que, se você precisar na hora, você consegue chamar, eles vão estar te vendo o tempo todo. Então, assim, dá nervosismo também, mas porém parece que é mais fácil para você ter quem contatar. E assim, quando você tá no remoto 100% de casa, tem gente que vai preferir, tem gente que não, mas vai depender de você, a questão de preparação do equipamento, o ambiente em que você vai estar, a questão de algumas verificações que vão pedir para que você faça, para que eles possam liberar para você. Então assim, antes, tenha certeza de que você quer fazer o remoto, tá? Veja certinho como funciona, o que é requerido para que você consiga fazer essa prova em casa, para ver se você realmente está apto para fazer o CIEL dessa maneira, tá bom? Depois que você já viu, deu uma olhada em como funciona, e você realmente decidiu que você quer fazer o CIEL remoto, eu vou te contar mais ou menos o passo a passo. Claro que isso você já deve ter uma noção, porque como eu disse, para você escolher o CIEL remoto você tem que ter uma noção, mas aqui eu vou trazer um pouquinho para vocês também, baseando na minha experiência e o que eu passei, para que talvez esse momento que eu vivi ajude você, caso você viva algo parecido, como resolver, tá bom? Então tá, depois que você resolveu que você vai fazer o CIEL remoto, você vai entrar no site do CIEL, vai se inscrever lá, vai selecionar CIEL remoto, vai aplicar para o exame, vai escolher uma data. A partir da data que você escolher, vão ter horários disponíveis com centros diferentes que vão verificar a sua prova, certo? São centros fiscalizadores que vão estar ali olhando pra você enquanto você estiver fazendo a prova, né? Garantido que você não vai tá colando, sei lá, algo assim, né? Como toda prova tem que ter pra ser válida. Você vai selecionar esse centro, vai pagar, vai estar tudo ok, vai esperar o dia da sua prova, tá? Nisso, se você entrar lá, tem uma cartilha, assim como o guia, que explica qual equipamento você tem que ter para conseguir rodar todos os programas do CIEL, porque assim que você pagar, eles vão mandar algumas instruções, um link para você baixar o navegador do CIEL para fazer a prova, porque para você fazer a prova no navegador específico, que ele abre somente ele no seu computador, não tem como você abrir mais nenhuma outra aba extra, e é a partir disso que você vai fazer a prova, né, para garantir que vai ser seguro e etc. E daí tem alguns requisitos de tipo de processador, de o tipo de Windows que você precisa ter para que ele consiga rodar e etc. Então você dá uma olhadinha lá. Eu fiquei um pouco receosa com esse quesito quando eu fui fazer a prova, porque o meu computador não é tão novo, mas foi bem tranquilo, viu, gente? E ali o que eles passam é o mínimo que precisa ter. Então, se o seu Windows for um acima, ou se o seu processamento for um pouco mais acima, melhor ainda, tá? Você vai baixar esse navegador. E daí, quando estiver chegando no dia da prova, dizem que é 48 horas antes, você vai ter que fazer umas verificações, tá? Você vai ter que fazer uma verificação do sistema, então vai pedir para testar seu microfone, vai testar, tipo, a sua câmera, né? E aí você vai ter que enviar a sua documentação, foto, né, frente e verso do seu documento e algumas selfies suas. Vai ficar para aprovação, vai enviar para eles lá e depois de um tempo eles vão aprovar. O que quer dizer que tá tudo ok, aí você espera, tipo, a prova. Eu acho que eles não aprovam na hora, tá? Pode demorar um pouquinho, mas eles avisam você. Se tiver algum problema, eles podem entrar em contato com você também. Mas por via das dúvidas, se você é como eu, que, assim, fica ansioso, meu Deus, será que vai dar tudo certo? Não custa nada você entrar lá, dar uma olhadinha, será que já foi? Se você tiver alguma dúvida também, entrar em contato com o CIEL, entrar em contato com o centro fiscalizador, né? Mas é pra ficar tudo ok, a não ser que você mande uma foto muito ruim. Então, assim, tenta mandar uma foto boa pra já aprovar de primeiro e você já se livrar disso, tá bom? Vai chegar no dia da prova, tá? Eu sempre escolho horário
bem cedo. As 2 vezes que eu fiz foi tipo o primeiro ou segundo horário, porque eu gosto de acordar e já fazer a prova. Uma porque eu fico ansiosa. Pra quem faz vestibular, tá acostumada a fazer geralmente depois do meio-dia, né? Eu nunca gostei, porque eu acordo e eu fico aflita e eu não sei o que fazer, e meu Deus, é só de tarde até lá, e daí eu não consigo fazer nada de manhã. Tem gente que estuda, tem gente que não dá, entendeu? Pra mim não dá, eu fico nervosa. Então, assim, eu gosto de acordar e já fazer. Até porque é um horário em que a minha casa tá bem silenciosa, tipo, o pessoal saiu pra trabalhar, pra treinar, e daí eu ficava sozinha no silêncio e eu conseguia fazer a prova assim sem nenhuma interrupção, tá? Pra fazer a prova do CL, você precisa estar em um lugar fechado e silencioso, tá bom? Tem que ser um lugar realmente individual, assim, pra você, tá? Não pode fazer em café, em qualquer coisa do tipo, ou mesmo no meio da sua casa com gente passando, não pode. Então, assim, faz no seu quarto, fechadinho ali, no silêncio, que é um dos requisitos. Eles pedem também pra você usar um bom fone de ouvido, tá? Com microfone, de preferência, porque você vai gravar áudios, vai estar escutando pra você conseguir ali fazer as interpretações. Então, são equipamentos que vão te ajudar melhor na prova, né? Se você não tiver exatamente um headphone com microfone, tenta aí o melhor que você conseguir, tá? No fone e sempre testa antes. Entra ali no Vocaru? Acho que é isso. Grava um áudio ali pelo seu computador usando esse fone que você quer usar durante a prova, só pra você ver se o áudio tá bom, se tá claro ali o que você tá falando, pra que a pessoa que vai analisar depois da sua prova consiga te entender bem e você não tenha problemas quanto à qualidade do seu áudio, entendeu? Que possa ser analisado somente realmente o seu vocabulário, a sua pronúncia, a sua gramática, etc. Assim como também um bom fone para você conseguir escutar bem os áudios, né? E você não se confundir ali por falta de um bom som, entende? No dia da prova, eles pedem para você entrar 30 minutos antes, que eles vão fazer a checagem do ambiente, né? Eles fazem uma chamada de vídeo com você, o próprio centro fiscalizador, que vai estar ali fiscalizando a sua prova. E daí eles pedem pra você mostrar, tipo, ao redor, embaixo do computador, várias coisas assim, antes de começar a prova. Aí você tem que ficar esperando até dar o horário, que só libera a prova no horário realmente que você marcou. Aí você vai começar a fazer a sua prova. Bom, são 4 etapas, se você for fazer o CL Global, né, que é o mais completo. Vai começar ali com a prova de leitura, vai ter a interpretação dos áudios, depois você tem a escrita e por último a fala, né? Se você for pegar ali nos próprios simulados do CL, fala o tempo de cada um em torno de 1 hora, mais ou menos, cada parte, só a de fala, que é um pouco mais rápida, mas é uma prova longa, né? Mais de 3 horas se você pegar o tempo máximo. Se você fizer em menos tempo, tá ótimo, mas não dá pra fazer em mais tempo, porque assim o tempo acaba e a sua prova fecha. Então, por isso, treine bastante o tempo. Eu já falei isso num outro vídeo de dicas pro CL, né? Fique atento com o tempo, tá? No meio do CL você tem direito a um descanso, fala lá no guia deles que são 10 minutos. Então, assim, depois da sua prova de compreensão de áudios, você pode pedir pra, tipo, fazer um descanso de 10 minutos. Aí você sai, vai no banheiro, toma uma água, come, e depois você volta e faz o restante da prova. Eu fiz 2 vezes o CL, a primeira vez eu fiz o S5 e a segunda vez eu fiz o CL Global. As 2 vezes eu fiz com centros diferentes, e eu vou falar pra vocês que cada centro é de um jeito. A primeira vez que eu fiz o CL foi com um centro muito mais tranquilo, foi uma moça que falou comigo o tempo todo, e assim, eu tive problema pra entrar na plataforma, no navegador do CL no primeiro dia. Você entra com os seus próprios dados ali de cadastro da página do CL, né, seu e-mail e sua senha de lá, e também com um código que vem da sua prova. Quando você faz o pagamento e etc, você recebe todas as instruções. Então tenha em mãos esse código, tá bom? Que ele é muito importante, senão você não vai conseguir fazer a prova. Eu tive um problema ali com o teclado do meu computador que tava em outro idioma e eu não conseguia, tipo, colocar minha senha, tava dando errado, bateu o desespero. Eu tava muito nervosa, que o S5 foi a primeira vez que eu fiz o CL e de casa, né? Mas assim, a moça foi super tranquila, ela deixou eu reiniciar todo o computador, mudar a configuração do teclado. Assim, aí eu consegui entrar e foi o único perrengue que eu passei no S5. No caso dessa prova, como o centro era muito tranquilo, eles deixaram eu fazer um intervalo no meio das provas, porque cada vez que você termina uma prova, ela fecha, salva a sua prova, tipo uma parte da prova, tipo terminei a leitura, ela fecha, e daí você tem que dar play pra começar a próxima parte.
Então, assim, eu tinha terminado o texto, porque o S5 é só escrita e fala, e daí eu terminei de fazer os textos, eu pedi, né, pra ir no banheiro e tal, ela deixou, super tranquila. Você fala o tempo todo com o centro fiscalizador por WhatsApp, tá? Então, seu celular pode estar ali, mas só pra falar no WhatsApp mesmo, que a sua câmera fica ligada o tempo todo durante a prova, você, se eu não me engano, você fica vendo você ali. Então, assim, eles vão estar lá fiscalizando você, né? Que é esse o intuito. Aí eu falei, tipo, ai, preciso sair, né? Quero pausar agora, pausar minha prova. Aí eu fui no banheiro, tomei uma água, voltei, já terminei a prova. No que finalizei, só avisei. E foi isso, gente. Foi bem tranquilo. Eu tava muito nervosa, mas a moça era muito de boa. Não teve problema nenhum, assim. Foi bem tranquilo mesmo. Ela só pediu, tipo, pra eu não ficar falando durante a prova, tipo, pra ler tudo na cabeça. Porque isso pode dar a entender que você tá, tipo, passando informação pra outra pessoa, colando alguma coisa assim. Então, só não ler em voz alta, ela aconselhou, né? E foi bem tranquilo, tá? A segunda vez que eu fiz o CL, que eu fiz o CL Global, já foi um pouco mais aterrorizante. O centro fiscalizador que eu peguei era bem mais rigoroso. Assim, na teoria era um centro mais correto? Era pra ser o ideal. Não sei se era um centro novo, tá? Porque geralmente é assim, né? Quando os centros são novos, eles são mais rigorosos, né? Depois de um tempo, acho que eles ficam mais tranquilos. Não sei. Mas o moço que me atendeu, assim, que fiscalizou a minha prova, ele fez, tipo, toda a chamada, olhou o ambiente, só que, assim, foi muito mais rigoroso. Tipo, levanta o computador, abaixa o computador, mostra o seu assento. A outra moça foi, tipo, assim, olha geral e beleza. Começou a prova, eu consegui entrar de primeira dessa vez. Porém, quando eu terminei minha prova de compreensão de texto, eu fui para compreensão de áudios, a minha prova travou. A minha página não descia, eu precisava descer para ver as respostas, o tempo tava correndo e tipo, eu não conseguia mexer a página, subir assim para ver mais informações. Fiquei desesperada, comecei a mandar mensagem para ele. No site do Ciel fala que você pode fechar o navegador e tipo reiniciar se der algum problema. Mas imagina que eu ia fazer isso, jamais. Eu tava tipo desesperada assim, não, ele vai fazer, porque se eu perder minha prova, eu já tinha feito toda a compreensão de texto, né? Eu assim, não, não vou fazer de novo, meu Deus. E daí eu fiquei mandando muita mensagem, demoraram um pouco pra me responder, o que me deu quase um ataque cardíaco. Mas ele respondeu. Acho que ele tava com algum problema com outra pessoa que eles estavam fiscalizando também, porque eles fiscalizam mais de uma pessoa, acho que ao mesmo tempo, né? Não sei até quantos por vez. Mas ele me respondeu, não lembro quanto tempo demorou, se foi tipo uns 5 minutos, mas assim, eu tava desesperada porque o tempo tava correndo. Mas aí ele conseguiu reiniciar minha prova, a parte de compreensão textual ficou salva, a de compreensão auditiva começou de novo. Eu acho que eu não tinha respondido nenhuma pergunta ainda, se não tinha respondido uma, então foi bem tranquilo. E daí eu consegui retomar a prova ali, fiz, terminei. Também pausei e falei que, tipo, antes da prova textual eu quis ir no banheiro, quis dar uma relaxada, né? Porque você fica tenso, cara, não adianta. Era minha segunda vez fazendo a prova, mas eu nunca tinha feito a parte de compreensão textual e de compreensão de áudio. Então, assim, eu fiquei nervosa, né? Sinceramente, eu acho que não tem como você não ficar nervoso durante uma prova. Mesmo quando eu fazia vestibular, tipo assim, Enem todos os anos, você fica um pouco mais confiante, um pouco mais tranquilo, principalmente quando você geralmente tá na mesma escola, na mesma sala. Mas ainda assim é prova, é um momento de tensão, tipo, você não sabe se você vai conseguir fazer, como vão ser aquelas questões e se você vai se habituar ao tempo, enfim. Eu dei uma pausa e quando eu voltei pra fazer a prova, esse fiscal, ele fez a chamada de vídeo e fez eu mostrar tudo de novo, igual no começo, tipo assim, em todo o ambiente. A primeira vez que eu fiz, a moça não, eu voltei, ela falou, ok. Se você parar pra pensar, é tipo, certo que ele fez, né? Ele olhou tudo de novo, o computador embaixo e tal. Ligou a câmera e comecei a prova. E assim, antes de fazer a prova, esse segundo centro que me fiscalizou, o cara tocou o terror em mim. Ele começou a falar, você não pode olhar pro lado, você não pode abaixar a cabeça, você não pode olhar pra cima, você não pode falar, você não pode se movimentar na cadeira, você não pode fazer, tipo assim, você não pode olhar pro teclado. Era uma coisa assim, absurda. Tipo, você tem que ficar igual um robô, juro. Ele falou assim pra mim, você não pode ficar olhando pro lado, não pode olhar pra baixo, não pode. É o tempo todo aqui reto, olhando para a câmera, sem falar. Sim, eu juro, foi o terror. Eu assim, nossa, ainda bem que eu já fiz a prova uma vez. Porque senão eu estaria desesperada, porque a primeira vez eu fiz, a moça só falou, tipo, não leia as questões em voz alta, né? Mas, assim, ela foi bem tranquila. Eu perguntei, ai, posso ler as questões, tipo, em voz alta? Ela, sim, melhor não. Aí eu, tá bom. Aí você só pode falar realmente na hora que você estiver gravando o áudio, né? Aí eles vão saber, porque você vai estar falando em espanhol, respondendo a pergunta, então tá tudo bem. Depois eu voltei, fiz o restante da prova também.
Terminei, só avisei ali o centro fiscalizador que eu acabei e deu tudo certo, gente. Marquem um horário, dicas finais, né? Marquem num horário a prova que você vai ficar tranquilo, que você tem um tempo tranquilo pra você terminar, caso dê algum problema. Porque assim, a prova tem 3 horas e pouquinho ali, se você pegar o tempo total do CL Global, né? Só que assim, se der algum problema, igual que deu com a minha prova, ela congelou, até que consertou rápido ali, mas perdi uns 15 minutos, que se você marcar muito em cima de algum outro compromisso que você tenha, não sei, é bom você deixar esse dia livre, né? Um bom tempo pra fazer essa prova. Porque vai que dá algum problema que demora um pouco mais. Mas assim, eles sempre resolvem, tá, gente? Se você ficar desesperado como eu fiquei, saiba que vai dar tudo certo. É só você falar ali, não é culpa sua se deu problema no sistema, né? Nesse caso, então, garanta que você tem uma internet boa, né? E assim, do resto, ali você vê com eles. Mas eles dão um suporte bem legal, assim, tanto o centro fiscalizador quanto o CL. O que que aconteceu? Eu recebi o resultado das minhas provas em mais ou menos 7 dias corridos, ambas as vezes. A primeira vez foram 7 dias, a segunda vez acho que foram 6 dias, foi um pouco mais rápido ainda. Então assim, foi bem tranquilo, eles falam que eles entregam o resultado em até 3 semanas, se eu não me engano. Mas geralmente as minhas 2 vezes foram mais rápido do que isso. Aí você recebe um e-mail e tal, é sempre uma emoção ver o quanto você tirou. E quando eu recebi o segundo resultado, o do CL Global que eu fiz, eu tinha feito um cadastro errado. Eu tinha colocado uma informação errada no meu cadastro. Eu coloquei que eu era de outro país, que não era Brasil. Não lembro qual era o outro país, mas eu, na hora de me cadastrar, eu cliquei no país errado e falou que eu era, tipo, sei lá, chilena, por exemplo, tá? E deu assim, meu Deus, e se eu levar isso daqui pra UBA, que eu queria entrar na UBA na época, né, Universidade de Buenos Aires, e eu assim, eles não aceitarem, porque, meu Deus, tá falando que eu sou chilena. E daí, meu Deus, o que que eu faço? Eu mandei mensagem pra minha professora de espanhol, assim, socorro, você já viu isso? Ela nunca vi e tal. Mas eu entrei em contato com o Ciel, mandei um e-mail, e eles já alteraram pra mim bem de boa, não, tipo, não mudou nada. Assim, verifique seus dados antes de fazer a prova, acho que é mais seguro. Mas se sair ali o seu certificado com algum número errado de documento, seu nome, sua nacionalidade, é só mandar um e-mail ali pro Ciel que eles resolvem pra você. Então, assim, eles dão um suporte legal e até que dão um retorno consideravelmente rápido ali, tá? Dependendo do seu problema, provavelmente. Mas assim, você vai ter o suporte necessário. Eu acho que o CL remoto é muito bom, ajuda demais, principalmente para as pessoas que não têm um centro físico para ir assim próximo, né? Por exemplo, eu moro numa cidade do interior e na minha cidade acredito que não tem centro do CL, não lembro. Mas eu prefiro fazer tudo de casa, gente. Se eu tenho a opção de fazer do conforto do meu lar, eu não vou sair da minha casa. Então, assim, e ajuda muito na questão da acessibilidade, né? Para todo mundo que tem vontade de fazer essa prova e precisa desse certificado por algum motivo. Então, eu super recomendo o CL remoto. Nunca fiz o presencial. Se você prefere o presencial, a escolha é sua, mas assim, se depender da minha recomendação, super recomendo o CL remoto. Acho que é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E assim, a gente fica ansioso, bate um desespero, mas saiba que é só uma prova, ela não vai definir vocês. E de qualquer forma, dito isso, se você tá vendo esse vídeo, você tá se preparando e eu tenho certeza que você vai arrasar, ok? Muito obrigada por assistir, não sei se eu já falei isso, mas obrigada e tchau!